Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Esther, eu sou acadêmica do curso de música, da UEPA, Campus Santarém, e hoje eu vou estar falando para vocês um pouco sobre o meu estágio supervisionado 2. Esse, como o nome já diz, é o segundo estágio que nós estamos realizando e ele é 50% observação e 50% regência. Então, algumas experiências que eu não tive no primeiro estágio, observação, eu tive nesse segundo estágio. Experiências realmente na prática, de como lidar com os alunos, a questão docente também. E daqui a um pouco eu vou estar falando para vocês sobre outros pontos, desse meu estágio supervisionado. Bom, então, quais foram os objetivos, ou o objetivo do meu estágio supervisionado? O objetivo geral do meu estágio foi compreender, a vivência dentro de sala de aula. Porque uma coisa é quando a gente está dentro da universidade, dentro da academia, os nossos professores eles nos instruem como a gente deve lidar, como a gente deve se portar, como a gente deve fazer, plano de aula e tantas outras coisas, planejamento, organização. Só que nós só vamos entender isso na prática, dentro da sala de aula, que foi o que eu realmente vivi nesses dias de estágio, nessas semanas de estágio. Então, eu consegui compreender mais ou menos como é que funciona, a questão do contexto de sala de aula, como é que funciona dar uma aula, dar ou não dar de passar todo o conteúdo em 45 minutos. Então, foi muito bom, foi um momento de muitas experiências, mas eu também tive objetivos específicos, nesse estágio, que foi observar, primeiramente, como se portar como docente, porque apesar do primeiro estágio ter sido só observação, a gente está falando de um outro contexto, No primeiro estágio, a gente poderia dar aulas, a gente poderia observar turmas desde o maternal até o terceiro ano do ensino fundamental 1. Nesse segundo estágio, já era o ensino fundamental 2. São realidades totalmente diferentes. Então, a maneira como eu observei que eu poderia me portar como docente no primeiro estágio não pode ser a mesma no segundo estágio, porque nós estamos falando de faixa etárias diferentes. Outros objetivos também que eu coloquei específicos no meu estágio foi também adquirir habilidades docentes, pôr em prática as minhas habilidades docentes. Porque apesar de eu já ser professora, mas de uma outra realidade, professora de música, de instrumento mesmo, é totalmente diferente, do contexto de sala de aula de uma escola mesmo, de uma escola de ensino regular. Então, eu pude colocar em prática algumas habilidades que eu já tinha e também aprender, na força ali, no momento, eu tenho que aprender como lidar, E com cada aluno, com cada turma, que mesmo sendo as mesmas turmas, por exemplo, 801, 802, não são os mesmos alunos, são alunos completamente diferentes. Então, o que eu conseguiria fazer bem nessa turma, nesse outro oitavo ano, eu não conseguiria fazer tão bem, não iria fluir tanta atividade, E é isso, sobre os objetivos. E agora eu vou falar um pouquinho, sobre a questão do contexto escolar. A escola que eu realizei meu estágio foi a Escola Deputado Baldo Correia. Ali funciona somente o ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano, e à noite o EJA, mas como eu realizei meu estágio somente pela manhã, eu fiquei do sexto ao nono ano. Dei aula em quase todas as turmas, só não nas turmas de sexta-feira, porque era o único dia que eu não ia para o estágio. Mas segunda, quarta e quinta, em todas as turmas eu consegui dar aula. Ela fica localizada na Avenida Engenheiro Fernando Guilhom, no bairro da Conquista. Então, ela acaba que abraçando muitos outros bairros ao redor, Ali Santarenzinho, Maracanã, os bairros que estão ali, ao redor, e é uma escola com muitos alunos. São poucas as turmas que tem assim, uma quantidade menor de alunos, como foi o oitavo ano que eu fiquei também. Mas são muitos alunos, é uma escola muito grande, E é uma escola muito receptiva. O corpo docente, os funcionários
todos me receberam super bem, né, me acolheram. Foi um momento muito bom, né, assim, e também de muitos aprendizados, né, eu aprendi bastante nesse tempo de estágio. Falando sobre o referencial teórico, né, o que eu utilizei para ministrar as minhas aulas. A escola, ela disponibilizava, né, um livro didático e o professor também me disponibilizou o seu plano de aula, né, para cada turma específica. Semestre passado, nós tivemos uma disciplina de tecnologias na educação e o professor Rafael nos instruiu, né, nos mostrou alguns instrumentos, né, da tecnologia que a gente pode usar a nosso favor como professor, né? Eu acabei optando por utilizar alguns recursos tecnológicos, né, como por exemplo a plataforma Teach. E lá a gente encontra muitas coisas e o que me ajudou muito dentro dela foi a questão dos slides. E aí isso facilitou muito a questão de passar o conteúdo para os alunos. Então eu utilizei a plataforma Teach, utilizei também o livro didático da escola e utilizei a moto passando. E utilizei também outros livros para embasar os conteúdos que eu estava falando, além também de sites, né, realmente de pesquisa da internet, né, pelo Google. E basicamente esse foi o meu referencial teórico. Sobre o período de observação, né, os alunos são completamente diferentes. Houveram situações de que eu preparei uma aula para uma turma, fluiu super bem, os alunos eles abraçaram, eles gostaram, só que quando chegou para outra turma, né, da mesma faixa etária, né, da mesma série, né, eles não gostaram tanto, né, não foi tão bom como foi na outra turma, não foi tão participativo. Então, o período de observação, ele foi muito importante para eu já ver algumas coisas, né? Conhecer aqueles alunos que a gente tem que ter uma atenção a mais, né? E tantas outras situações que eu consegui observar dentro do período de observação. Já no que eu posso falar sobre as aulas ministradas, houveram sim, né, aulas, mas foram pouquíssimas, em que eu não consegui ministrar direito, em que eu vi que realmente os alunos não entenderam. Acho que assim foi uma turma que foi assim. As outras eu consegui desenvolver super bem a atividade, né? Os alunos, eles ouviam, eles perguntavam, tiravam dúvidas. Então foi realmente super produtivo, né? O momento das aulas ministradas que eu tive durante esse estágio. E para finalizar esse vídeo, né, as minhas considerações finais, quando eu pensei no estágio supervisionado 2, eu imaginei que eu poderia fazer, né, em uma escola de música, né, porque a gente sabe que são realidades diferentes, né, e a gente basicamente é mais tranquilo, entre aspas, né, uma escola de música. Só que a vivência dentro da escola de ensino regular, eu realmente entendi que foi indispensável para o meu desenvolvimento como professora, como docente, futura docente, né? Eu realmente gostei, apesar de ter sido um período de muitos desafios para mim, né? Mas foi um período muito bom, de muitos aprendizados. Hoje eu já não sou a mesma, né, docente, né, futura docente que eu era quando eu iniciei o estágio, né? A gente adquire habilidades que só a prática realmente nesse contexto, nesse ambiente de ensino regular nos dão. Então foi um momento de muito aprendizado, um momento de realmente amadurecimento meu, e que eu não trocaria, né? Foi um período essencial, um tempo essencial na minha vida como acadêmica do curso de música. E esse é o meu vídeo, né? Sobre o meu estágio supervisionado 2. Espero que você tenha gostado. E é isso, gente.